Bom, boa noite a todos. Agradeço a FENCOM mais um convite, né? Eu nem estava, não sabia que já tinha 16 anos do curso. Até me surpreendi aqui agora. Pensei que era 10, né? Mas que bom, 16 anos. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir esse tema que é tão importante aí no dia a dia do profissional médico, né? Ao longo da apresentação, eu vou explicar os principais aspectos, esclarecer as dúvidas comuns e oferecer orientações. Eu vou falar sobre Receita Saúde, vou falar também sobre livre caixa e imposto de renda. Espero que todos aproveitem ao máximo esse aprendizado, né? E estamos aí na época do imposto de renda, eu acho que é um curso que vem a calhar aí com o momento. Como dito anteriormente, né, as perguntas serão feitas via chat, aí terminando eu vou abrir as mensagens e responder. Caso não consiga respondê-las todas dentro do prazo aí de 2 horas, eu peço que deixem o contato que eu faço a resposta posteriormente. Então, vamos lá dar início à apresentação. Concurso, né, Receita Saúde, livro caixa e novidades do IR. Sem medo do leão. Então, fiz questão de colocar aí para vocês, né, um leãozinho com uma carinha bem boazinha, né, ele não tá bravo aí. Bom, a novidade desse ano, né, muitos já devem saber que estamos aí em abril, foi a implementação do Receita Saúde. O Receita Saúde é o recibo eletrônico de prestação de serviços de saúde. Ele foi regulamentado pela Instrução Normativa 2240 e ela foi publicada em 11 de dezembro de 2024. O Receita Saúde ele é obrigatório para o profissional de saúde quando prestar serviço na qualidade de pessoa física. Então, com a implementação do Receita Saúde, é o fim do recibo em papel. O armazenamento dele é eletrônico e, como ele é feito pela própria Receita, a responsabilidade é da Receita Federal. Para o profissional de saúde, o acesso pode ser pelo aplicativo Receita Saúde ou no portal ECAC. O paciente também tem acesso a esse aplicativo e no perfil de paciente. Já para o paciente, o acesso é só pelo aplicativo Receita Federal. Os profissionais obrigados a fazer o recibo Receita Saúde são dentista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, o médico, psicólogo e terapeuta. Vejam que aí nós não temos o nutricionista, né? Porque o nutricionista não é um profissional que a gente consegue deduzir como despesa médica no imposto de renda. Os objetivos, né, que a Receita criou, o Receita Saúde, é para melhorar o controle da administração tributária sobre as receitas recebidas pelos profissionais de saúde. Inclusive, essa parte das despesas médicas era o que mais os contribuintes caíam em malha fina. Então, com essa implementação, isso deve reduzir bastante, porque o profissional de saúde emite e o paciente pode, inclusive, conferir essa emissão automaticamente após a emissão desse recibo. Uma das finalidades, né, é eliminar a emissão de recibos falsos, porque a gente sabe que existia contribuinte que, às vezes, incluía dentro na hora de fazer a sua declaração, incluía lá um CPF do médico, do dentista ou de algum outro profissional, e incluía na declaração com a finalidade de pagar menos imposto. Isso vai reduzir, né, a malha de declarações por erros relacionados a despesas médicas. Tem também por finalidade captar dados confiáveis que serão utilizados na declaração pré-preenchida do imposto de renda da pessoa física.
Os prazos para a emissão do Receita Saúde: o recibo ele deve ser emitido na data do recebimento do serviço prestado. Ele tem um prazo para cancelamento e está previsto 10 dias. E também há uma previsão de multa para quem não emitir o recibo. Essa multa tem uma previsão de R$ 100 por mês, calendário ou fração, no caso da não emissão do recibo ou emissão com erro. A Receita até se pronunciou em relação a isso, informando que não é a intenção dela aplicar essa multa, e nós estamos aí no momento em que esse processo iniciou. Então, ela não é a intenção disso, mas, né, a gente tem que ficar atento, porque ele é obrigatório desde 1º de janeiro de 2025. A emissão retroativa: esse recibo saúde ele foi implementado o ano passado, então alguns profissionais já começaram a emitir em 2024. Então, para quem quiser emitir para essa declaração, ele pode fazê-lo até 30/5 de 2025, mas é facultativo, então não há essa necessidade. E a partir do ano calendário, como dito, né, ele é obrigatório e pode ser emitido em qualquer momento. Lembrando que hoje nós estamos em abril, se alguém deixou de emitir recibo em janeiro e for emitir agora, e cair na tabela progressiva, ele irá pagar o imposto em atraso. Então, é importante lembrar isso aqui. Em relação ao momento de emitir, né, nos pagamentos parcelados, quando se parcela o atendimento médico vai receber parcelado, esse valor, o recibo deve ser emitido de acordo com o recebimento, né? O imposto de renda, né? Ele considera tudo que se recebe dentro daquele mês, né? Em relação ao cartão de crédito, a Receita ainda não normatizou, ainda aguardamos o que ela vai falar sobre isso. O que ela orientou é que era para fazer da mesma maneira como era anteriormente, porque o paciente vai e pode parcelar, né? Muitos já faz o recibo cheio, né? Para o total para o paciente. Mas esse aqui a gente ainda aguarda um pronunciamento da Receita. Os requisitos, né, para emitir esse recibo: o profissional tem que estar com o registro ativo em seu conselho, tem que ter a conta Gov no nível prata ou no nível ouro e estar cadastrado no Carnê-Leão Web. Esse cadastramento ele é feito anual, né, e é no portal ECAC. De acordo com o pronunciamento da Receita, a partir de 2026, uma vez feito o cadastro em 25, ele será automático. O local, né, para a emissão desse recibo, ele pode ser através do aplicativo Receita Federal, que ele pode ser instalado em tablets, iPads e no smartphone, ou também no site da Receita Federal, no link Carnê-Leão, dentro do portal ECAC. O recibo saúde, ele contém os seguintes campos: o CPF do pagador, o CPF do beneficiário, que pode ser diferente, né? Então, o pai pagando uma consulta para o filho, então, nesse caso, a gente colocaria o CPF do pagador, que é o pai, e o beneficiário, o filho, informando como o CPF do beneficiário. O valor do serviço, a data de pagamento, a especialidade, ela já vai sair automática, né? Porque uma vez feita o cadastro lá no Carnê-Leão, essa especialidade ela sai automática, tanto ela quanto o registro profissional. E a descrição, ela fica a critério do profissional escrever o que ele achar interessante para a identificação desse recibo. Esses recibos também são numerados, tá? Ele não há necessidade de imprimir ou salvar. Ele fica disponível para consulta pelo profissional de saúde no aplicativo ou no ECAC,
e também disponível para consulta pelo paciente no aplicativo. Então, o paciente só consegue visualizar através do aplicativo. Já o profissional, tanto no ECAC quanto no aplicativo. Ele alimenta automaticamente o carnê-leão, então, uma vez feito o recibo, ele já vai para o carnê-leão, né? Então, quem já está fazendo pode visualizar isso lá dentro do acesso. Para quem fizer a declaração pré-preenchida, ele também vai automaticamente para o paciente. E também para o profissional, né? Ele vai alimentar automaticamente a declaração, desde que a declaração seja no modelo pré-preenchido. A gente tem aí os perfis de usuário do aplicativo, que pode ser o próprio profissional de saúde, mas também ele pode nomear um representante para emitir o recibo para ele. E o paciente, que também é um usuário. Então, o médico ele vai ser profissional de saúde e também paciente. A procuração, né, como que ela é feita, essa procuração, então o médico quer dar uma procuração, por exemplo, para a sua secretária fazer a emissão desses recibos. Ele entra em senhas e lá dentro do ECAC, ele vai entrar em senhas e procurações, aqui ele faz cadastro, consulta e também cancela. Então, se ele dispensou alguma secretária e não quer mais que ela faça o livro caixa, ele também pode fazer esse cancelamento. Na hora que está fazendo essa procuração, aparece autorizar acesso a todos os serviços do ECAC. A gente não recomenda que faça isso, porque se selecionar esse item, o representante legal, ele vai conseguir fazer várias coisas com essa procuração. Então, se o médico quer dar acesso para a secretária emitir o Receita Saúde, o melhor que selecione esse aqui, que é o IR Carnê-Leão Web. Dentro do aplicativo, né, ele vai receber um código para autorizar a procuração eletrônica. Aqui, dentro do ECAC, né, então aqui o acesso pela internet, como é que é feito essa emissão do recibo. Lá dentro do ECAC vai entrar em declarações e demonstrativos, acesso Carnê-Leão. Primeiro entra aqui, né, no gov.br, né, lembrando que sempre a senha necessita ser senha ouro ou prata, e após isso consegue acessar declarações demonstrativas e acesso Carnê-Leão. Dentro do portal ECAC, ele aparece dessa forma, né? Então, Carnê-Leão Web 2025. Aqui a gente tem a configuração, que você pode configurar de uma maneira que você queira visualizar dentro do sistema. A identificação, que é o início, quando você faz o cadastro com seus dados, com o endereço, com o conselho e a sua especialidade. E para emitir o recibo, ele é feito aqui em rendimentos. É só clicar sobre mais Receita Saúde e o que vai aparecer nessa emissão do Receita Saúde, vai aparecer o CPF do pagador, você coloca o CPF aqui. Se o pagador for o mesmo do beneficiário, é só clicar sobre esse botãozinho aqui, que ele já vai preencher automaticamente. Caso contrário, anota o CPF do pagador e anota o CPF do beneficiário. Isso aqui é uma grande vantagem, porque a gente pega várias declarações quando o recibo era por meio de papel, né, com o CPF incorreto. Aqui não tem como, porque a própria Receita ela vai identificar se o CPF está digitado correto ou não. O valor, a data do pagamento, e aqui, como foi lá no cadastro, informou que é médico, ele já vai aparecer a descrição, que é ocupação médico. Dentro do aplicativo da Receita Federal,
Na loja de aplicativo, procurar por Receita Federal, instalar e, dentro do aplicativo, procurar Receita Saúde. Já no aplicativo, a gente vê esse campinho aqui do canto direito. Aqui você muda para o perfil de representante ou o próprio profissional de saúde. Aqui também dá para alterar, né, alternar entre perfil profissional e perfil paciente. Aí a gente vê, na hora que for emitir, esse botãozinho de mais, que é o botão para emitir um novo recibo. Quando o profissional tiver alternado aqui para paciente, se ele tiver algum recibo de um outro profissional que emitiu para ele, ele iria listar todos aqui que foram emitidos em seu nome. Então, para emitir, é só tocar no botãozinho mais, e da mesma forma que o anterior, vai aparecer aqui o CPF do pagador, se for o mesmo do beneficiário, clica sobre ele, que ele preenche automaticamente. Então, são os mesmos dados que a gente viu lá no portal, é o mesmo que aparece no celular, né, pelo aplicativo. E aqui, você pode visualizar, após a emissão do recibo, visualizar em PDF e pode enviar pelo WhatsApp. Então, uma vez visualizado, ele não é necessário fazer, mas normalmente o profissional já fazia isso, né? Entregava o recibo em papel. É muito simples aqui, é só gerar e enviar via WhatsApp. Embora o paciente também, ele pode visualizar esse recibo através do aplicativo. Dentro da emissão, a gente também tem o cancelar recibo, lembrando que esse cancelamento só é possível até 10 dias de emissão, né? Após 10 dias de emissão. A Receita também se pronunciou em relação a isso, que ela está estudando uma possibilidade de aumentar esse prazo de cancelamento do recibo. Mas, por enquanto, até então, a gente considera esses 10 dias de emissão. Como é um início, a Receita disponibilizou esse e-mail aqui, que é o receitasaude.cofisa@receitafederal.rfb.gov.br, e dúvidas que surgirem em relação à emissão do recibo pode ser enviada para esse canal da Receita, somente dúvidas em relação ao recibo saúde. Eles garantem que é uma resposta ágil. Então, eles estão com esse canal de comunicação aí com o contribuinte. Então, nesse momento, a Receita quer que o contribuinte compreenda muito bem como fazer essa emissão e liberou esse acesso aí. Bom, em relação ao recibo saúde, eu acho que aqui compilei bastante informações, né? Apesar de hoje a gente já está aí no dia 24, já ser obrigatório, acredito que muitos já estejam utilizando o Receita Saúde, né? Mas era essa breve demonstração aqui para conhecimento. Agora, a gente vem aqui para a escrituração do livro caixa no Carnê Leão Web. A escrituração das despesas no livro caixa, ela também se dá no mesmo local onde é emitido os rendimentos, né, onde são emitido o recibo saúde. Porém, o livro caixa, a gente só consegue fazê-lo através da web, né, ele não está disponível no aplicativo. E os pagamentos, né, que são as despesas que a gente deve contabilizar aqui, eles vêm logo abaixo do rendimento, e o botãozinho aqui de mais, você seleciona e vai escriturando as despesas. Vejam que a gente tem algumas aqui, né, que é a previdência oficial, quando o contribuinte ele paga essa previdência, o antigo carnezinho, né, que o pessoal, a gente se referia a ele como carnê, a pensão alimentícia, imposto pago no exterior e o
imposto pago, que é o imposto do Carnê-Leão. Voltando aqui só um pouquinho, né? Aqui no próximo a gente vê esse demonstrativo. Então, o que a gente vê dentro desse demonstrativo? Essa é a demonstração de apuração anual do livro caixa. Dentro dele, ele vem separado pelos rendimentos. Ele separa aqui os rendimentos, que é o rendimento do trabalho não assalariado. Então, emitiu o recibo saúde, ele alimenta automaticamente esse campo aqui. Se receber aluguel de pessoa física, o contribuinte também tem que pagar, né, o Carnê-Leão sobre aluguel. E aqui, rendimento de pensão alimentícia, embora a pensão alimentícia hoje ela não seja mais tributável. Então, nesse mês aqui, um total de R$ 45 mil. As deduções, que são para cálculo do imposto, a previdência oficial, né, a previdência que o contribuinte pagou, não aquela que foi descontada na fonte das pessoas jurídicas, a pensão alimentícia, desde que ela seja uma pensão judicial, os dependentes, esses dependentes a gente faz dentro do cadastro, na hora que faz o cadastro do contribuinte, você informa se tem ou não dependente, ele já vai vir automaticamente para cá para fazer a dedução. E o livro caixa, que é propriamente a escrituração das despesas relativas à atividade médica. Dentro do Carnê-Leão, né, a gente nós vimos então o demonstrativo, aqui o plano de contas. Então, a Receita Federal, ela mesma já disponibiliza um plano de contas com uma relação de despesas que são inerentes a várias atividades. Dentro dessas despesas, a gente vê esse lapisinho aqui, né, e uma lixeira. Então, o profissional pode entrar aqui nesse campo aqui, e se ele quiser alterar a conta, ele pode alterar ou excluir, caso ele não utilize esse tipo de despesa. Se ele quiser adicionar despesas que não estão aqui, né, porque o plano de contas ele é restrito, ele não abrange todas as despesas, basta incluir aqui em mais, aí você informa a conta que você quer adicionar aqui no plano de contas como despesas dedutíveis. Dentro desse plano de contas, ele também demonstra algumas despesas que não são dedutíveis. Agora a gente passa aqui para a escrituração, né, que é o campo, que é o próximo aqui, que é o lançamento das despesas propriamente dita do livro caixa. Aqui dentro também a gente vê uma ajuda. Quando clica sobre esse ajuda, o sistema ele te ajuda com perguntas, com dúvidas, né? Quais despesas que podem ser registradas no livro caixa. Ele dá várias dicas sobre o Carnê-Leão. Em relação às despesas dedutíveis, né, eu fiz uma relação aqui do que eu já estou habituada a visualizar na atividade médica. Então, o ISS, né, Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, as contribuições a entidades de classe, aí a gente pode reunir aí o CRM, sindicatos, as associações, as sociedades de especialidades, elas podem todas ser registradas aqui na contribuições a entidades. O material de consumo e limpeza do consultório, xerox e autenticação, despesas com cartório, as taxas administrativas da cooperativa. As taxas administrativas aqui a gente abrange as taxas de PIS, taxas de COFINS, taxas administrativas, né, porque dentro da cooperativa a gente tem algumas nomenclaturas diferentes, mas todas elas podem ser registradas aqui como despesas dedutíveis. A remuneração paga a terceiros com vínculo de emprego e, inclusive, os encargos trabalhistas e os benefícios. Então, dentro desse grupo aqui,
são lançados os pagamentos de FGTS, pagamento de INSS, se paga plano de saúde para o funcionário, se paga vale alimentação, todas essas despesas elas podem ser utilizadas como dedutíveis. A internet, o telefone do consultório, congressos, né? Então, aqui, se for congresso fora, a viagem, a hospedagem, os gastos com alimentação, todos eles também podem ser dedutíveis, só não pode do acompanhante, né? Então, é só do profissional que pode ser registrado aqui. Propaganda e publicidade, também despesa dedutível. Pode-se deduzir 20% das despesas que não são exclusivas do exercício da profissão, e a gente tem aí como exemplo o celular, né, o celular, ao celular que é do consultório, você pode lançar 100%, mas o celular pessoal, você pode lançar 20% dessa despesa. Uma internet também, mesmo sendo residencial, você pode utilizar 20% dela. O imóvel, quando utilizado como residência para exercício da atividade profissional, também pode-se utilizar 20% dessas despesas. Benfeitorias em imóvel alugado, que contratualmente fizerem parte como compensação pelo uso do imóvel locado, também são dedutíveis no mês do seu pagamento e elas têm que ser devidamente comprovadas. Assinatura de livros e revistas técnicas, o IPTU do consultório, o condomínio, o aluguel, rateio de despesas de consultório, manutenção de máquinas e equipamentos. Então, todas essas despesas aí são dedutíveis, né? Despesa de compra de material também, né? Também podem ser utilizadas aqui. Aqui a gente tem as não dedutíveis, né? Naquele ajuda que eu mostrei para vocês, inclusive, eles demonstram isso, que estacionamento, combustível, manutenção de veículo, seguro, essas são não dedutíveis. Os bens de vida útil superior a 1 ano e valor superior a R$ 1.200, eles consideram como aplicação de capital. Então, isso comprou um computador. O computador ele tem que ser registrado como um bem de capital e não como uma despesa. Já a compra do teclado, a compra do mouse, né, essas reposições, essas sim, elas podem ser registradas como bens de pequeno valor, né, e são dedutíveis no livro caixa. As reformas em imóvel próprio, elas também não podem ser deduzidas, porque, na verdade, essa informação aqui a gente faz na declaração de imposto de renda, valorizando o bem, né? Colocando essa benfeitoria, aumentando o valor do imóvel lá na declaração de imposto de renda. O IPTU de imóvel residencial também não pode, né? Desde que ele não use a residência como consultório. Seguro de vida, seguro de imóvel residencial, seguro de veículos, então, todas essas despesas aqui, elas são não dedutíveis. Quando a gente está fazendo a escrituração do livro caixa, o profissional pode, inclusive, fazer esse lançamento dessas despesas, mas elas não serão utilizadas para deduzir, né? É somente para fazer o controle financeiro dos gastos, mas não para dedução. Bom, né, sobre a vantagem, né, da escrituração aí do livro caixa, um exemplo bem simples aqui, com uma receita de R$30 mil e um livro caixa de R$12 mil. Para o contribuinte que não fez o livro caixa, ele vai pagar seu imposto em cima dos R$30 mil, e aí na alíquota de 27,5%, ele pagaria R$ 7.354. Já para o profissional que usou a despesa de livro caixa, a conta né, o total da receita menos o total da despesa é a base tributável. Então, no nosso exemplo, a base tributável foi 18 mil, que aplicando a alíquota máxima aí do imposto de renda, 27,5, pagaria aí 4.054. Então, teria uma economia aí mês de R$
2.300. Então, a gente percebe que a escrituração do livro caixa, ela é importante para o profissional. Então, é importante que se guarde essas despesas e agora, com a implementação do Receita Saúde, é necessário fazer o livro caixa mensalmente, né? Isso já era uma obrigação anterior, mas muitos profissionais às vezes deixavam isso para ser feito na época do imposto de renda. A Receita não via a Receita notificando ninguém, cobrando o imposto quando devido, né? Que é um imposto mensal e ele é devido mensalmente, mas ela hoje, a partir de 2025, se o profissional tiver imposto a pagar na hora que a gente visualiza essa tela aqui, né, ele já aparece um saldo de imposto a pagar. Ele não escriturou o livro caixa e ele tem os recibos, ele fica devedor aqui. Então, o livro caixa passou para o profissional que vai ter um imposto a pagar, ele passou a ser obrigatório a partir da implementação do, do Receita Saúde. Voltando aqui, aí a gente inicia aqui, né, as novidades aí que a gente tem para o imposto de renda de 2025. A declaração, ela, né, já está aí vigente, iniciou dia 17 de março, e ela finda em 30 de maio, que é o último dia útil do mês de maio. Agora a pré-preenchida já está disponível, né, mas esse ano ela demorou para ser liberada pela Receita, e muitos contribuintes preferiram aguardar essa liberação, né, para ter os dados mais consistentes. As novidades que trouxe nessa declaração de 2025, ela foi implementada aí pela Instrução Normativa 2255, ela mudou algumas coisas. Esse ano ficou obrigado a fazer a declaração quem recebeu o rendimento tributável total acima de 33.888, então isso foi uma mudança. Quem recebeu rendimentos totais da atividade rural acima de 169.440, quem recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 200 mil, quem teve ganho de capital, né, alienação de bens ou direitos, sujeita à incidência do imposto, quem realizou operações em bolsas de valores de mercadorias de futuros e assemelhados acima de 40 mil ou com apuração de ganhos líquidos sujeito ao imposto. E quem tinha em 31 de dezembro posse ou propriedade de bens acima de 800 mil. Então, aqui não é necessário ter todas. Tendo uma delas, o contribuinte passou a ser obrigado a fazer declaração. O ano passado, o contribuinte podia fazer uma atualização dos bens, né, dos bens imóveis que estavam na declaração, trazendo ele a valor de mercado. Essa opção podia ter sido feita até 16/12, e ele iria pagar um imposto em cima desse ganho dessa atualização, que era 4%, né, do valor da valorização do bem em relação ao valor de registro do bem pela compra. Quem teve rendimento de aplicação financeira no exterior, ou de lucros e dividendos no exterior de entidades controladas, também ficou obrigado, passou a condição de residente no Brasil no ano de 2024, e optou por declarar os bens, direitos e obrigações detidos pela entidade controlada, direta ou indireta, no exterior, como se fossem detidos diretamente pela pessoa física. É titular de trust no exterior ou optou por atualizar o valor de mercado de bens e direitos no exterior. Então, todas estas 11 obrigações, e tem mais algumas, né? O contribuinte é obrigado à entrega da declaração em 2025 relativa ao ano 24. O calendário da restituição, a gente tem aí um cronograma de restituição.
O primeiro lote já inicia em 30 de maio, então, o último dia de entrega da declaração, já teremos contribuintes recebendo restituição, que será em 30 de maio de 2025. O segundo lote, 30 de junho, o terceiro, 31 de julho, o quarto lote, 29 de agosto, e o último lote, que é o quinto, né, dia 30 de setembro. Então, quem tem restituição precisa ficar atento a essas datas, porque se não receber essa restituição, ele pode estar, por algum motivo, em malha fina. Através do Receita Federal, o contribuinte pode acompanhar o processamento de sua declaração, e dentro desse aplicativo, você vai saber a data, ele te manda notícia, né, sobre data de restituição, se tem pendência, então é sempre bom ter o Receita Saúde e fazer essa consulta através de lá. A restituição do imposto de renda, temos que ter uma atenção aí à conta bancária, né, que nesse ano a restituição só pode ser depositada em uma conta bancária cadastrada na ficha de bens da declaração. E o banco também precisa fazer parte da rede arrecadadora da Receita. Então, a orientação é, se abrir uma conta corrente esse ano, que não tem, mesmo ela não tendo saldo, é importante que registre ela na declaração para indicar que quer receber essa restituição nessa conta. Aqui também, né, a opção pelo... Agora, quem faz a opção pelo Pix, desde que o Pix seja a chave, o CPF, a Receita paga em qualquer banco. A prioridade da restituição, 2025, manteve aqui idade igual ou superior a 80 anos, tem prioridade, né, da restituição. Idade igual ou superior a 60, deficientes e portadores de moléstia grave. O pessoal do magistério, né, cuja maior fonte da renda seja o magistério, também está entre os que vão ter prioridade de recebimento. A mudança esse ano, a Receita está incentivando que a declaração seja feita pela pré-preenchida e a opção seja pela restituição por Pix. Então, quem está nessa condição, fez a declaração pré-preenchida e também optou pela restituição por Pix, desde que a chave Pix seja o CPF, ele tem prioridade em relação aos demais. Também quem utilizou a pré-preenchida ou optou por restituição por Pix, chave CPF. E aí, os demais contribuintes aí de acordo com a ordem de entrega da declaração. Esse ano ainda temos algumas novidades, né? Essa declaração, ela excluiu o título de eleitor, ele não era obrigatório nos anos anteriores, então ela excluiu esse campo aqui. Excluiu o consulado, embaixada, o número de recibo da declaração anterior, a gente não conseguia, às vezes, não conseguia entregar a declaração quando não tinha o recibo anterior, esse ano isso aí foi eliminado. Tivemos também mudanças na ficha de bens e direitos, nos bens classificados em outros bens, né, dentro da declaração a gente tem lá outros bens, esse ano precisa reclassificar, porque muitos estavam classificando os bens em outros bens, mas já tinha campo específico para eles. Foram criados 6 novos códigos para bens, que foram as holding, garagem, leasing, e 13 bens tiveram o nome ajustado para facilitar o entendimento, porque antes realmente era difícil de entender em qual, principalmente esses bancos, né, aquelas aplicações, a gente ficava ali meio perdido, sem entender em qual local registrar aquele bem. E foram instituídos 3 códigos de bens e direitos. Dentro desse Receita Federal, né, a gente também tem lá o MIR, que é o Meu Imposto de Renda. Esse MIR, ele reúne todos os serviços do imposto de renda em um lugar só. E para acessar, você vai acessar dentro do site da Receita, né, dentro do ECAC, ou também no aplicativo do Receita Federal.
O MIR, você pode fazer ou retificar a sua declaração. Então, abrir o MIR, já começa a aparecer as suas fontes pagadoras, os seus pagamentos, e ali você vai só confirmando se você concorda ou não com aquela informação. Através dele também você pode consultar as restituições, verificar se tem pendência, imprimir recibos, né, para quem ficou aí com imposto a pagar, ele também, você imprime os DARFs através desse MIR, que é o meu imposto de renda. Acompanha o processamento da declaração, mesmo que ela tenha sido feita por outra pessoa ou no programa do computador. Então, não há necessidade de ter sido elaborada a declaração dentro do MIR. Ela pode ter sido no programa mesmo que você baixa na página da Receita. Como todos os acessos da Receita, né, eles são protegidos por sigilo fiscal e é necessário ter a conta GOV no nível prata ou ouro para acessar o MIR. Aí, dentro do aplicativo, né, a Receita te avisa se a sua declaração já foi processada, se sua restituição saiu, então dá para acompanhar todo o processamento da declaração através do MIR. Uma coisa também, né, que às vezes, principalmente agora, nessa época de imposto de renda, muita gente começa a receber e-mails da Receita, como se fosse da Receita Federal, falando que você caiu em malha fina, inventando coisas, né, para o contribuinte cair e clicar em cima de alguma coisa. Então, esses e-mails, eles são e-mails falsos, né, alguém querendo aplicar um golpe, porque tudo que a gente precisa saber em relação ao imposto do contribuinte, ele está dentro da plataforma da Receita Federal. Receita Federal, ela não envia e-mail para contribuinte, ou ela comunica por esses canais, ou ainda, né, se for uma notificação, ela vai mandar uma carta para o contribuinte protocolada, né? Então, jamais é e-mail. Bom, né, gente? Então, nós vimos aí, né, como várias coisas a Receita, a verdade, a Receita sabe mais da gente do que nós mesmos, né? Porque quando você faz a sua declaração pré-preenchida, vem tantas informações, aí você assusta e fala, nossa, eu nem me lembrava que tinha feito isso, e a Receita sabe disso, né? Então, o que a gente vê cada dia mais são controles por parte da Receita, né? Hoje, esse Receita Saúde, isso vai ajudar muito na fiscalização dela. Daqui a pouco ela vai ter uma nota fiscal que vai ser uma nota fiscal nacional, então ela vai ter todas as informações dos contribuintes. Então, o que a gente vê é que essa sonegação, ela está cada dia mais com os dias contados. Então, hoje a Receita, ela tem várias fontes para cruzar dados do contribuinte. Então, as instituições financeiras, elas têm uma declaração chamada E-Financeira. Essa E-Financeira, ela foi instituída em 2015. E os bancos e as instituições financeiras, elas informam para a Receita os saldos em conta corrente superior a R$ 140 por mês. Ela informa semestralmente as movimentações em conta corrente, poupança, investimentos, cartões de crédito, previdência privada, que ultrapassem R$ 2.000 por mês da pessoa física. E em relação à pessoa jurídica, que movimentou mais de 6 mil no mês. O objetivo disso, né, dessa declaração financeira, é realmente cruzar com o imposto de renda, se a movimentação bancária da pessoa, se o que ela está declarando ali, está compatível com os rendimentos declarados. Se ela dá uma discrepância em relação ao que movimentou na conta bancária em relação à sua declaração, isso abre um sinal de alerta e o contribuinte ele vai ser monitorado.
O cartão de crédito, ele envia essa declaração chamada de DECRED, né, que é a movimentação financeira acima de R$ 5.000, e essas informações, elas são enviadas para a Receita desde 2003. A DIMP, que é a declaração de meios de pagamento, também os bancos informam, as instituições, né, informam os pagamentos relativos às transações com cartão de crédito, de débito, PIX. Então, toda essa informação é transmitida para a Receita. Temos também a DIRF, né, onde as fontes pagadoras, elas informam os valores pagos aos contribuintes e toda pessoa jurídica, as empresas, hospitais, cooperativas, elas vão informar o rendimento pago à pessoa física, o valor do imposto de renda e o INSS retido. Quando a gente faz a declaração pelo modo pré-preenchido, essas informações, elas vêm automaticamente para a declaração de imposto de renda e o contribuinte tem que conferir, né, que é uma obrigação do contribuinte, conferir se o documento que ele tem em mãos está no mesmo valor do que foi preenchido pela declaração pré-preenchida. Então, é obrigação, apesar da declaração vir com bastante informações, né, capturar vários dados, ainda assim o que vale é o documento físico. Então, é importante que, embora isso tenha sido preenchido automaticamente, o contribuinte faça essa conferência da declaração do que vem importado versus o documento físico. Ela aqui, né, essa declaração, antes era os contribuintes caíam demais em malha fina, né? Às vezes não recebiam o informe de rendimentos, a fonte pagadora declarava, ele deixava de declarar, às vezes pensava assim, o valor é muito pouco, eu não vou declarar, porque a fonte pagadora não vai declarar isso, então caía em malha fina, e caía em malha fina, às vezes, por causa de poucos reais. Então, esse aqui foi o primeiro momento em que a Receita vislumbrou essa possibilidade de confrontação e trouxe esse dado para dentro da declaração. Então, hoje, isso é muito pouco, né? Acontece muito pouco esse erro entre informação pelo contribuinte versus a DIRF, que foi a declaração da fonte pagadora. Temos também a DOI, que é a declaração sobre operações imobiliárias e veiculares. Então, os cartórios e DETRANS, eles também informam quando há compra, venda de imóveis. Quem já fez a sua declaração deve ter percebido aí, se ele fez alguma movimentação em relação a isso, isso veio automaticamente para a sua declaração. Então, essa informação foi puxada dessa DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias e Veiculares. As notas fiscais eletrônicas, né? Então, hoje a gente já tem, a Receita capta a nota fiscal emitida em nome do contribuinte CPF. Ainda não temos uma nota nacional, né? Cada prefeitura hoje tem o seu modelo de nota, mas é ainda um projeto da Receita em que a nota fiscal seja uma nota nacional. Então, quando isso acontecer, mais fácil de ter todos os dados, porque hoje a Receita precisa de convênio com as prefeituras para ter essa informação. Temos também aí, como um cruzamento de dados, as importações e viagens ao exterior, né? Essas informações, elas são cruzadas com a Receita Federal Aduaneira, então as compras online, remessas internacionais, gastos declarados em viagens internacionais, também é possível confrontar. E aí o Carnê-Leão e o livro digital, né? Nós temos o cruzamento de receitas informadas mensalmente, as despesas deduzidas, verificadas pela documentação e coerência com o padrão de vida, né? Então, a Receita também faz essa análise. E, além de todas essas declarações, né, que as fontes, que as pessoas jurídicas enviam para a Receita Federal, ela ainda usa o COAF, né, que é a movimentação financeira atípica. Então, quando distorce muito a movimentação daquele contribuinte, você pode cair
para verificação, né? A Receita verificar o que está ocorrendo com aquele determinado contribuinte. Temos também receita de aluguel, né? Que é a DIMOB. Então, quem tem aluguel, tem imóvel alugado, esse também vem importado automaticamente pela pré-preenchida, e é através dessa DIMOB que essa informação foi fornecida. Além disso, a Receita usa também redes sociais e dados abertos, né, para ver se o contribuinte, o que ele declara, condiz com a vida dele, né? Então, a gente teve aí prefeito que ostentava muito em rede social e que teve essa movimentação aí via COAF analisada e caiu na malha fina da Receita. Então, a gente vê que os cruzamentos hoje dos dados, né, a Receita tem muitas informações. Ela não consegue fiscalizar todos, né, obviamente, porque são muitos contribuintes. Mas quando isso sai muito da normalidade, esse contribuinte ele vai ser fiscalizado. Nós tivemos aí, não me lembro que ano foi, mas tivemos um caso aqui em Belo Horizonte, né, de um grupo, era advogado, contador, administrador, ofereceu serviços para vários médicos, oferecendo um serviço de retificação de declaração para escriturar livro caixa e conseguir restituição de imposto. E muitos conseguiram isso, mas a Receita percebeu um volume muito grande de declarações retificadas com inclusão de livro caixa. E isso foi verificado por ela e constatou que essas pessoas todas envolvidas estavam num esquema ilegal, né, de inventando o livro caixa, na verdade, para poder receber restituição. Então, muitos médicos, né, até alguns eu conheço, que teve pagamento de imposto aí alto, né, porque caiu na malha e é sonegação, então você tem um imposto majorado. Então, a gente precisa ficar muito atento. Então, o que fazer com esse tanto de informação que a Receita tem e como que o contribuinte deve agir, né? Primeiro, né, gente, não vamos deixar essa declaração aí para a última hora, né? O quanto antes fizer, mais a gente reúne os documentos necessários para fazer uma boa declaração. Planejamento tributário, né, o verdadeiro tratamento de excelência. Então, não deixem isso para a última hora mesmo. Avalie, na hora que estiver fazendo a sua declaração, né, qual que é o modelo, qual o melhor modelo, né, se é na declaração simplificada ou na declaração completa. A maioria dos médicos costuma ser na declaração completa, né. A simplificada, a vantagem é que não existe comprovação de despesas, né? Então, você não faria, inclusive, livro caixa, não iria lançar nenhuma despesa. E não tem que comprovar nada, porque a Receita permite uma dedução de até 20% da renda tributável, limitada a 16.754, que é o limite dessa dedução na declaração simplificada. A maioria dos médicos não atende a essa, não fica, né, nessa condição, a não ser aqueles que recebem como pessoa jurídica e recebem rendimento isento e não tributado, aí pode ser que realmente a simplificada valha mais a pena e ela é mais simples de se fazer. E na dúvida, busque sempre um profissional, né, a ajuda de um profissional para orientá-los aí na melhor maneira de conduzir essa declaração e, né, a própria vida profissional sua aí em relação às suas contas, né, porque o médico, ele tem, além da atividade médica, né, ele tem uma gama de coisas que ele precisa fazer para estar em dia, né, com todas essas, com tantas coisas a se fazer, ele tem que ter um bom planejamento aí, para não deixar as coisas por a última hora, porque quando deixa para a última hora, o que acontece é que você paga mais imposto que deveria pagar. Bom, aqui
eu deixo meu contato, tá? Se precisarem de ajuda em relação ao imposto e outras atividades também, né? Que o escritório lá, a gente trabalha tanto nessa parte aí, desse período aí de declarações do imposto de renda, mas também trabalhamos com o dia a dia aí do médico, que é nas PJs dele, nas folhas de pagamento de secretária, de doméstica, uma gama de serviços aí que é oferecido no escritório. Bom, aqui eu vou parar a apresentação, que eu vou abrir agora o chat, gente. O chat vai ficar aberto agora para a gente, para quem tiver dúvidas. Então, quem tiver dúvida, olha, Luiz Fernando levantou a mão.